Olá, alunos do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo hoje é sobre trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Quem perguntou sobre isso foi a Hannah Andrade. Ela disse assim: prof, tô pensando em trabalhar. Como consigo trabalhar e estudar? Aí eu perguntei quantos anos que ela tem. Ela disse que tinha 14 e que queria entrar no Jovem Aprendiz. Mas esse ano é o ano que ela iria estudar e entrar no ETEC. Deve ser alguma escola profissionalizante. Eu não conheço o ETEC, então se você conhece, coloca aqui. Eu só queria ajudar minha mãe, mas acho que vai ser muito complicado. Gente, eu comecei a trabalhar e estudar também com 15 anos. E aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Eu juro assim, eu sou de uma família bem humilde, bem, sabe, bem humilde mesmo. E aí chegou um tempo que eu comecei a virar adolescente, que eu queria as minhas coisinhas. Meu pai não tinha condições de me dar na hora. Eu lembro que, sabe, eu queria comprar look, comprar as coisas, nunca me faltou nada dentro de casa, mas eu era de uma família bem humilde mesmo. E aí eu comecei a falar dessa minha vontade de trabalhar para minha mãe. Ela não falava muita coisa, era meio contra. E teve uma época que eu cogitei a hipótese de estudar à noite. A minha mãe era totalmente contra, ela tinha muito medo, né? Então aí eu falei, então vou parar de estudar para trabalhar. Daí ela, não, nunca. E não permitiram de jeito nenhum. Teve uma vez que eu arranjei um trabalho num curso de inglês, para vender curso de inglês. Eu fui ver e eu falei, vou estudar à noite. Só que, lógico, eu precisava que a minha mãe fosse me matricular. Ela ficou muito triste, ela não queria de jeito nenhum. E aí ela falou com um pessoal conhecido dela, e aí ela conseguiu um trabalho de recepcionista pra mim. Meu primeiro emprego foi numa clínica de psicologia e fonoaudiologia. Eu era secretária, marcava consultas. Então foi aí nessa época, foi no finalzinho do primeiro ano, indo pro segundo ano, sabe, do médio. E aí eu ganhava, gente, metade de um salário mínimo. O salário mínimo era R$180, então eu ganhava 90 porque eu só trabalhava meio período. Mas, nossa, quando eu ganhei aquele primeiro salário, nossa, deu pra comprar tanta coisa, como rendeu o meu primeiro salário. E foi complicado, sabe, porque eu tive que sair um pouco mais cedo da escola todo esse resto de ano. E minha mãe ligou na escola, perguntava se eu podia sair, porque aí eu ia andando pra casa, e daí eu tinha que almoçar, me trocar, pegava o ônibus e ia trabalhar. E desde então eu nunca mais parei de trabalhar, sempre trabalhei e estudei, até que chegou a faculdade. Eu queria fazer faculdade, meus pais não tinham condições de pagar, e eu tive que trabalhar e estudar. Eu já trabalhava desde esse primeiro emprego, eu nunca mais parei de trabalhar. Mas foi complicado, não foi fácil, sabe? Principalmente na faculdade. Já não era fácil na escola, imagina na faculdade. Na faculdade, na escola, eu ainda conseguia levar os materiais para estudar nessa clínica que eu trabalhava. Eu nunca tirei nota vermelha, nem nada do tipo. Mas quando acabou o terceiro ano, aí foi pro segundo, aí depois no terceiro eu arranjei outro emprego, e assim foi, sempre meio período, sabe? Mas o que me cansou bastante foi quando eu entrei pra faculdade. Afinal de contas, eu ia ter que pagar a minha faculdade, né? E foi complicado, foi muito, muito cansativo. Eu trabalhava de manhã e estudava à noite. Tipo, eu trabalhava das 11 às 5, aí das 5 até às 6, por exemplo, eu ia pra faculdade. E às 7, mais ou menos, eu entrava na faculdade e voltava pra casa de ônibus e pegava o último ônibus. Era bem longe, assim, onde eu estudava, de onde eu morava, sabe? E aí chegava, tipo, meia-noite em casa. Tudo bem, foram uns 3 anos assim, até que eu precisei fazer estágio. E o estágio era obrigatório para eu poder me formar. Eu tinha algumas horas de curso extracurricular que eu tinha que fazer. E eu tinha também algumas horas de... eu tinha estágio mesmo em sala de aula que eu tinha que fazer. E aí foi bem complicado, porque aí eu fazia o estágio bem de manhã, quando abria a escola, tipo 7 horas da manhã eu estava ali. Eu ficava pouco tempo, né, porque 11 horas eu tinha que estar no trabalho e era muito complicado. A partir daí, porque daí eu fazia estágio de manhã, 11 horas eu estava no trabalho, trabalhava das 11 às 5, das 11 às 5 e meia, mais ou menos, e ia direto pra faculdade, chegava em casa meia-noite. A partir da meia-noite era o tempo que eu tinha ou pra estudar
ou então pra fazer trabalho. Geralmente eu usava pra fazer trabalho, às vezes eu ia dormir 2 da manhã, e daí se eu tinha que estar 7 horas no local, eu acordava tipo 5h30 da manhã. Então foi um período muito cansativo. Pra falar a verdade, nessa época aí que eu tinha que fazer o estágio de manhã, as minhas notas não eram as melhores, porque aí eu aproveitava o tempo do ônibus pra poder estudar. Não era nada fácil. Então, se você vai querer trabalhar e estudar, pensa que não vai ser fácil, sabe? É porque eu precisava mesmo. Até na escola, até que ia tudo bem, não sei o que, mas aqui, já no ensino médio, eu não tinha tanta dificuldade assim. Até o ensino fundamental eu tive uma dificuldade, não vou falar que eu não tive. Quanto às matérias, né, eu não pegava as matérias facilmente, eu tinha que estudar. A partir do ensino médio, eu já comecei a entender melhor ali como estudar, já tinha feito um cronograma, então era fácil. Na faculdade não foi nada fácil, e saiba que não vai ser fácil pra você também, sabe? É difícil se acostumar, o corpo cansa, apesar de que a gente é jovem, dá pra fazer, né? Não é que não dê, mas é que você, se você já é esforçada, pensa que você vai ter que ser tipo 5 vezes mais esforçada pra não ficar de recuperação e assim por diante. Então, meu conselho, se você não precisar trabalhar de jeito nenhum, não trabalhe, apenas estude. Se você precisa, gente, quando a gente precisa, Deus nos abençoa tanto, que a gente só vai, né? Você é jovem ainda, eu sei que consegue dar um jeito. Mas assim, se eu pudesse, eu só teria estudado na vida, entendeu? Se eu tivesse, assim, condições de ter as minhas coisas, sabe? Sei lá, de viver, porque eu não tinha essa condição. Eu dependia do meu pai pra pegar um ônibus. E às vezes meu pai não tinha dinheiro pro ônibus, né? Às vezes eu não tinha dinheiro pra comer. Eu comia um salgadinho daqueles de bolinha, sabe? Eu acho que eles ainda existem, que era da máquina. Eu passava o dia inteiro com aquilo. Então, é isso, depende muito da sua situação, cada um tem uma situação, um estilo, uma história de vida diferente, mas tudo vale a pena. Quando eu olho pra trás, eu não vejo essa fase, ai meu Deus, como eu sofri, não, eu vejo, poxa, que legal, e eu consegui, eu cheguei lá, sabe? Eu consegui atingir os meus objetivos. Hoje eu brigo por outros objetivos, então cada fase na vida a gente vai ter um objetivo, sabe? Vale muito a pena, desde que você precise e que você saiba da sua responsabilidade. Tá? Então eu espero que a minha história tenha contribuído para a sua história. Se você tem uma história que você trabalha e estuda, o que aconteceu, como que foi a adaptação, coloca aqui nos comentários que nós vamos adorar saber, porque, né, aqui é uma troca, tá bom, meus amores? E não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu mostro tudo que eu tô fazendo no meu dia, às vezes eu respondo as perguntinhas que vocês deixam lá nos stories. Se você não me segue, você tá perdendo muita coisa. Lembre-se que no ano de 2019 nós teremos vídeos de segunda a sexta aqui no canal, então você tem um compromisso comigo e eu tô trabalhando pra vocês, tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês, espero de coração ter te ajudado e que Deus possa abençoar todo mundo que tá me assistindo e principalmente você, Hannah, que você possa tomar a decisão correta pra você. Tchau!